Como entender o que aconteceu no princípio da Igreja? Livro de Atos, capítulo 8. Comentário de Mari Persona. Em Efésios fala que, primeiramente, Deus colocou o Senhor Jesus subindo aos céus, deu os dons aos homens, e deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Então, o dom principal, por onde começava tudo, podemos dizer assim, eram os apóstolos e os profetas. E, no caso, os apóstolos eram também profetas, porque hoje nós temos em mãos a profecia que foi dada a eles, que é a palavra de Deus, que foi dada a esses mesmos apóstolos. Mas aí tinha o trabalho do evangelista, que é interessante, porque a hora que aconteceu a dispersão, eles que saíram, principalmente, pregando o evangelho. E Filipe é o único que é chamado de evangelista na Bíblia. Eu acho que é em Atos, capítulo, antes de Paulo ser preso, acho que é capítulo 20, será? Quando fala de Ágabo, 21:8. Isso. Atos 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Então nós vemos diferentes dons, assumindo cada um o seu papel, e assim é na igreja. Mas uma coisa interessante é sempre entendermos, por mais que Deus estava dando a Pedro essa incumbência, como ele tinha dado lá nos evangelhos, que ele deu a Pedro as chaves, do reino, e Pedro então vai participar dessa recepção no reino dos samaritanos, depois dos gentios e finalmente dos discípulos eu acho que Pedro está lá também, Ou é Paulo que... Paulo, É Pedro, acho que é só nos samaritanos e nos gentios e nos judeus. Mas ele sempre tem um apóstolo conectado à recepção do Espírito Santo, ao momento em que se recebe o Espírito Santo, e há sinais também, como aconteceu aqui no capítulo 8. Mas o interessante é entender que, mesmo esses homens, não era a si próprios que eles pregavam. O foco não estava neles. O foco era sempre Cristo. No versículo 5 do nosso capítulo 8, diz que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E quando as pessoas se convertem, no versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então era a Cristo o tema central. E é importante entender isso nos dias como esses que nós vivemos hoje, onde o homem tem uma grande posição. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã em Cristo, e ela bastante assim impressionada, falando: Mário, será que esse homem não é realmente um profeta de Deus, mandando um dos muitos que a gente vê por aí hoje na internet? Aí eu entrei no site do sujeito, é um cientista, doutor, médico, o cara tem um monte de graduação lá, mas acabou se tornando um desses televangelistas, esses que fazem grandes concentrações, e o site dele claramente mostrava que era ele, Tudo era a respeito dele. Era o homem que estava em evidência, as pessoas veneravam aquele homem como se fosse uma coisa assim fora do comum, um homem que tinha poder em si mesmo de fazer grandes coisas. E eu logo respondi para ela, mostrei: olha, você quer discernir algo, se é de Deus ou não? Se exalta o homem, não é de Deus. Essa é a chave para entender. Exalta Deus ou exalta o homem? Exalta o homem, não é de Deus. Não é de Deus. É muito claro isso. E aqui Filipe exalta Cristo, ele fala de Cristo, ele prega a Cristo. Ele leva as pessoas a Cristo. Essa é a diferença entre Filipe e esse homem que vai aparecer agora aqui, chamado Simão, no versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que ele era uma grande personagem. Olha o foco no homem aí.
ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este Simão, é a grande virtude de Deus. Será que isso não lembra a gente quantos homens nós temos hoje pelo mundo, onde as pessoas fazem romaria para visitar, para serem curadas, buscarem curas, buscarem alguma coisa? O homem exaltado. Esse Simão era assim. Mas de repente ele vê alguém que tem um poder que é maior que o dele. Ele, vamos dizer assim, foi ofuscado agora pelo poder que Filipe exercia sobre as pessoas, que obviamente era o poder do Espírito Santo, não era de Filipe, e ele quer então ganhar alguma coisa com isso. No versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eles se batizavam não para serem salvos. Eles creram na mensagem do Evangelho. Antes de serem batizados aqui, creram. A salvação vem por crer em Jesus. Mas eram batizados e ao serem batizados, eles entraram no reino de Deus, que é o que fala aqui. E na casa, passaram a fazer parte da casa de Deus também. Como o irmão outro dia comentou aqui, nesse dia, quando Simão professa crer e é batizado, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Porque existe uma diferença entre a casa de Deus e a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, da qual só fazem parte os verdadeiros salvos. E a casa de Deus tem de tudo. Tem todos os que são professantes, mas salvos ou não. Que é também o reino de Deus, que nós vemos lá nos evangelhos, ou o reino dos céus, mais particularmente no evangelho de Mateus. E no versículo 13, e creu até o próprio Simão. Esse creu aqui, é importante entender que ele não creu realmente com fé. Ele não se converteu verdadeiramente. Ele é um professo, é uma pessoa que aceita, acredita, deve ser isso, então acredita. Mas ele não se converteu realmente, tanto é que ele, quando todos recebem o Espírito Santo, ele não recebe. E ele quer comprar daí. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ou seja, agora ele era um cristão, ele podia ser chamado de cristão, os outros chamavam ele de irmão, ele chamava os outros de irmãos, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O foco dele, em nenhum momento, foi Cristo. O foco era os sinais, era o poder, eram as manifestações. Será que isso parece com algo que nós estamos vendo hoje no mundo? Na cristandade? Será que dá para perceber que existe hoje na cristandade um grande foco em homens e em sinais? Ou maravilhas, ou milagres, ou coisas espantosas? E ele estava atônito. Porque as pessoas ficam atônitas quando veem coisas diferentes. Mas nós não podemos esquecer que virá um homem que se apresentará como um cordeiro, que se apresentará como Cristo. E ele fará grandes sinais, muito maiores do que os sinais que qualquer desses homens fazem. Fará descer fogo dos céus. Esse é o anticristo. Então não são os sinais que marcam uma pessoa, mas se ela é de Deus ou não. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria enviaram para lá Pedro e João. Desse modo, não aconteceria uma igreja independente em Samaria. Versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Uma outra dúvida que às vezes surge muito é esse batizados em nome do Senhor Jesus. Algumas denominações cristãs não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizam em nome do Senhor Jesus. Porque eles dizem, não, lá nos evangelhos é que eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas em Atos já era batizado em nome do Senhor Jesus. Mas na verdade, esse batizar em nome do Senhor Jesus é batizar com a autoridade que o Senhor Jesus deu de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi a fórmula que ele ensinou nos evangelhos. Ele não estava mais na terra e os seus discípulos então batizavam em nome do Senhor Jesus. Como? Com a autoridade delegada por ele, mas batizando com a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse impor as mãos é
é outra confusão muito grande na cristandade. Esse capítulo é interessante a gente ler, porque muitas das confusões encontradas hoje no meio pentecostal, a gente pode discernir aqui, pode entender aqui. O impor as mãos não é a maneira de transmitir algo, transmitir algum poder, mas é uma forma de ter comunhão com aquelas pessoas. É como se abraçasse aquelas pessoas, vamos dizer assim. Não é tipo um Shazam, um raio poderoso que sai das mãos dos apóstolos, não é nada disso. Não tem nenhuma virtude, nenhum poder na mão dos apóstolos, não é isso. Eles estavam tendo comunhão com aquele ato e com aquelas pessoas, como eles vão fazer depois, no momento em que eles enviam Paulo e Silas, não. Acho que são vários irmãos que eles enviam. Eles impõem as mãos e oram sobre eles. Enviam não, eles na verdade foram enviados pelo Espírito Santo, mas a Assembleia, os irmãos, puseram as mãos sobre eles, num ato de comunhão com aquilo que estava, com aquela obra que estava acontecendo ali. E no versículo 18, voltamos a Simão então. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele queria tanto ter o Espírito Santo como poder conceder, ter o poder de conceder o Espírito Santo. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Existem 3 ocasiões em Atos, quando Satanás tenta distorcer a obra de Deus, e nas 3 ocasiões, quer dizer, há outras situações, né? Havia a perseguição aberta dos judeus, havia diferentes formas de oposição, né? Mas há 3, onde particularmente o dinheiro é o instrumento usado pelo diabo para distorcer, ou para contaminar, ou corromper, melhor dizendo, corromper a igreja no seu princípio. A primeira vez foi quando Ananias vendeu o terreno, nós já lemos, e pegou, ele tinha visto o outro vender lá, que era Barnabé, né? E ele viu Barnabé vender uma propriedade e levar o dinheiro para os apóstolos. Ele quis também ter, provavelmente, a mesma reputação que Barnabé ganhou. Então ele vende o terreno e traz o dinheiro para os apóstolos. Só que ele trouxe uma parte só, e dizendo que tinha sido tudo, que era tudo aquilo. E ele foi morto, ele e a mulher dele. Naquele momento de vigor da igreja, de poder da igreja, não podia passar uma coisa dessa. A segunda ocasião onde o dinheiro é mais uma vez a causa é no capítulo 6. Porque no princípio esse dinheiro e esses bens que eram repartidos entre trazidos aos apóstolos, eram depois repartidos com aqueles que tinham necessidades. E no capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Dinheiro mais uma vez. E aqui, terceira vez, é Simão agora, o homem do dinheiro. E o dinheiro corrompe. E se nós estudarmos a história da igreja, nesses últimos 2000 anos, e hoje principalmente, o que nós vemos? Qual a característica maior de corrupção? Dinheiro. Dinheiro. Tanto é que hoje você chega para alguém e fala que é crente, a pessoa olha para você e dá uma risadinha assim no canto da boca, tentando imaginar se você é o que dá ou o que pede. Porque o cristianismo virou sinônimo de dinheiro. De grandes igrejas, grandes concentrações, grandes pedições de dinheiro, né? Todo lugar, carnê disso, carnê daquilo, dinheiro. E essa foi a corrupção entrando na casa de Deus, lá no começo. Mas no caso de Ananias e Safira, Deus barrou isso de uma forma drástica até. O Espírito Santo, eles tinham mentido para o Espírito Santo. No caso dos gregos, nós vemos que houve uma forma dos apóstolos resolverem isso até de uma maneira pacífica. No caso de Simão, ele leva uma bronca aqui de Pedro, e é interessante, por que Ananias e Safira são mortos e Simão não? Eu estava pensando nisso. Eu acredito particularmente que Ananias e Safira estavam salvos, que eram salvos realmente.
Eles deviam estar entre aqueles que receberam o Espírito Santo quando Pedro pregou. Mas Simão não é um salvo. Simão não é um salvo. Existe um negócio na Bíblia chamado pecado para a morte. E lá em Tiago, acho que é, ou Pedro, não lembro agora, fala, se alguém pecar pecado que seja para a morte, é João, né? 1 João, eu acho. Por esse não peço que ore. O que é o pecado para a morte? É um pecado onde o cristão, o salvo, o convertido, ele anda de uma maneira tão absurdamente contrária à vontade de Deus, e está dando um testemunho tão horrível, que é como se Deus falasse assim, tá bom, chega, vem para cá, e leva ele embora. Então é morte física esse pecado para a morte. Muitos confundem isso com perda da salvação. Não, a salvação não se perde, é morte física. Ananias e Safira morreram, eu acredito que estejam salvos, mas Simão não morreu. Porque aí mostra a misericórdia de Deus e a graça de Deus para com o pecador perdido. Porque Pedro ainda o exorta, fala, olha, se arrependa no versículo 22, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que é esse fel de amargura e laço de iniquidade? Dinheiro, o desejo de ganhar poder através do dinheiro usando as coisas de Deus, usando a palavra de Deus, usando o Espírito Santo para isso. Então existe possibilidade para Simão. Nós não sabemos se Simão se converteu, mas aqui a graça e a misericórdia de Deus é mostrada, porque ele recebeu um tratamento especial de graça e de misericórdia, e ele poderia ser salvo se ele se arrependesse e cresce verdadeiramente no Senhor Jesus. Mas quando é um crente, ele pode falar assim, mas que maldade. Então, Ananias e Safira, se eles realmente eram crentes, eles morreram, e por que Simão não? Porque aquele que muito foi dado, muito se pedirá. Aquele que pouco foi dado, pouco se pedirá. Aquele que muito foi dado, muito se pedirá. Aquele que muito conhece, muito conheceu, com muitos açoites, será castigado, alguma coisa assim, eu não lembro o versículo de cor agora. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a fez, né, esse com muitos açoites será castigado. Aquele que não soube, com poucos açoites. Então existe uma relação de responsabilidade com o conhecimento da vontade de Deus. Então o crente que conhece, quando ele peca, a responsabilidade dele é enorme, porque ele conhece. E o incrédulo, claro que é pecado, né? Mas ele não tem. Então, isso nos faz temer, irmãos. Isso que eu queria dizer. Nos faz temer, porque quando nós pecamos, nós não pecamos na ignorância. Nós não pecamos tendo sido criados na novela, no mundo, nas coisas que são normais ao mundo. Nós pecamos sabendo que nós estamos pecando. Nós pecamos conscientes do que nós estamos fazendo. Então, obviamente, há um rigor de disciplina de Deus para conosco, porque nós não ignoramos. Agora, o incrédulo, ele está sendo levado pela carne, pelas paixões do mundo, pelo diabo, e aí Deus se compadece e fala, arrepende-te. Simão, por que não caiu morto? Não, porque Deus quer salvar Simão. Esse é o nosso Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.